Quando o Momonga se cansou de ficar de braços cruzados enquanto o Yggdrasil estava prestes a ser totalmente fechado, né, permanentemente desligado lá, ele tomou uma decisão final para celebrar o fim do jogo num grande estilo, algo totalmente diferente do que a gente viu no início do anime e no início da Light Novel. Razoavelmente, ele se dirigiu para a superfície, se teletransportando através de vários quartos dele, usando o anel do Aizogon, que ele conseguia fazer o teleporte, né, e ele voou para uma pequena ilha no pântano de Grambera e montou 5.000 fogos de artifício para explodir isso tudo no céu. Uma coisa lindíssima. Enquanto ele ficou cego nessa explosão aí, com os flashes de luz, do nada o Suzuki Satoru, nosso querido Ainz, de repente viu que ele estava num pântano numa cidade em ruínas, completamente diferente da onde ele estava. Dessa vez, sem a tumba de Nazarick. Então vem comigo pra gente entender mais a fundo essa história, pra ver aonde que ele parou, né? E nessa história também ele encontrou a Evelai, cara. Os dois, inclusive, juntos fundaram a nova Aizogon. Novos seres supremos estão vindo por aí. Vem comigo. Bora, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E família do céu, seguinte, cara, depois do Ainz chegar nesse novo mundo, agora não estamos falando do novo mundo do anime, né? Ele foi incapaz de determinar a situação da localização exata onde ele estava. Só que o Ainz decidiu explorar pacientemente esse novo ambiente para coletar o máximo de informações furtivamente possível e se tornar alguém invisível por ali. O lance era o seguinte, como ele não tinha a galera para explorar por ele, né, a tumba toda, ele teve que fazer sozinho. Só que ao mesmo tempo ele também ativou a capacidade passiva dele de detectar qualquer morto-vivo nas proximidades. Como resultado, ele podia sentir a presença de um morto-vivo perto no seu encontro. E isso fez com que ele se escondesse momentaneamente antes de decidir procurar esse morto-vivo. Então o nosso querido Suzuki Ainz, ele foi lá, entrou numas ruínas que eram feitas de concretos, toda armada, e ele acreditava que ele estava em algum lugar dentro do Yggdrasil, só que não era o caso. Além disso, alguns dos seus feitiços que se comportavam de uma maneira um pouco diferente do que acontecia dentro do jogo. Então, usando a visão distante, ele viu um mero zumbi colocando a sua mente à vontade. Mais tarde, ele detectou outra presença do morto-vivo, só que dessa vez um pouco mais afastado de onde ele estava. Determinando então para não perder uma outra fonte de informação, o Ainz rastreou o seu alvo recém-descoberto e foi até lá. Depois de alcançar esse alvo aí, ele percebeu que era só uma garotinha, que estava sozinha dentro das ruínas. Ele então cumprimentou ela de forma mais educada, se apresentou como seu próprio nome, como Suzuki Satoru e não como Ainz, e ele perguntou onde é que estavam os pais dela. Só que essa garota respondeu afirmando que eles se foram, ou seja, não estão mais nesse mundo, cara, indicando que ela era uma órfã. A garota mais tarde se apresentou como Keno Fezris Inverne. Pois é, ou mais popularmente pra galera, Evelai. Só que a Evelai veio no futuro, né? Esse nome dela veio no futuro. Isso aqui a gente tá falando de uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. Sem saber que tipo de pessoa a Keno era, então, o Ainz ainda considerava uma fonte de informações necessárias. Então ele sentiu que algo estava errado, dado que essa garota estava sozinha numa cidade cheia de zumbis. Então o Ainz perguntou se eles poderiam mudar para um local mais seguro. Só que, cara, vendo que ela não confiava totalmente nele, ele se ofereceu para poder esperar, né, o tempo que fosse necessário. A Keno ainda guiou timidamente eles pelos esgotos subterrâneos aonde eles chegaram em casa. Embora cansado, o Suzuki tomou nota da coleção de livros de pergaminhos da sala, né, tudo que a Keno tinha. Depois de uma incrível exibição de magia da Keno, convocando cadeiras, lâmpadas e tal, ele então pediu a ela para explicar o que aconteceu melhor nessa cidade, da melhor maneira possível. E ela falou para ele que ela não tinha intenção de fazer isso, né, uma interação unilateral, ou seja, o próprio Ainz também teria que estar disposto a provar sua sinceridade para ela. Os dois eram uma troca mútua de informações, né? Então ele ofereceu uma troca de igual valor, ele pretendia pagar ela com itens mágicos ou uma moeda forte, enfim. A Keno olhou para ele então um certo pingo de hostilidade, mas para surpresa do Ainz, ela começou a contar a história. A Keno era uma princesa, cara, a única filha do rei de Inverne e da rainha Anne Fezris Inverne da nação de Invéria. Basicamente ela era anteriormente a princesa da nação caída, né? Então, devido a esse evento horrível que tinha acontecido, ela acabou sendo a última pessoa que foi vista viva naquela nação. Viva, né? Porque o resto dos seus compatriotas aí, todos eles foram encontrados mortos, se tornaram mortos-vivos. No caso, ela também virou, a gente já vai explicar isso aí. Durante o treinamento com a mãe dela, elas estavam sempre mediando se fortalecer, crescer mais as habilidades mágicas, quando de repente uma dor ardente começou a irromper o corpo dela. Ela não estava sozinha, porque a sua mãe, a empregada e o pai experimentaram a mesma agonia. Todos no mundo daquela cidade começaram a sentir. Seus pais tentaram usar magia de teleporte para colocar a Keno em segurança, só para perceber que tinha uma interferência, eles não conseguiram transferir a Keno para um outro lugar. Lutando contra a dor, a Keno meio que num piscar de olhos perdeu a consciência. Só que não antes da mente dela entrar em contato com alguma coisa diferente. O que seria essa alguma coisa? Bom, quando a Keno acordou,
ela viu que os seus pais tinham sido transformados em zumbis. Mas não só isso, ela sentiu que tinham mudanças fisiológicas nela também. A pele mais fria, os olhos vermelhos. Além disso, o que quer que tenha causado as condições de mortos-vivos dos seus pais, isso afetou toda a população da cidade, todo mundo tinha virado. Ou seja, isso aconteceu porque o Dragon Lord Curielin Luz Malvar estava buscando mais poder para se preparar para os próximos jogadores de Yggdrasil que fossem vir para o mundo, porque já tinha rolado a questão dos 8 Reis da Ganância e dos 6 Grandes Deuses. Então ele usou esse controle sobre a Wild Magic que ele tinha para lançar um feitiço de área de efeito conhecido como AOE, que consumia as almas de todos dentro de um certo raio aí em torno do Curielin. Enquanto ele moldou esse raio, o raio usou a força do feitiço para ser estendido a 250 km de largura. Então é muito espaço, considerando mergulhar 4 nações perto do Monte Caitanias junto, uma ruína total. E entre essas nações estava Invéria. Basicamente, a partir desses relatos na primeira mão, o Senhor Dragão moldou essa parede de separação do mundo para evitar que aqueles que estivessem dentro da área afetada conseguissem escapar. Então quem estava ali não dava para sair. E aqueles alvos tiveram todas as suas almas tiradas por esse feitiço e foram transformados em zumbis. A Keno basicamente foi a única sobrevivente conhecida dessa queda do reino, devido ao talento que ela tinha. E é o ponto-chave, porque ela copiou o feitiço, né, do Wild Magic do Curielin, o que ele lançou acidentalmente, né? Ela fez essa cópia e acabou fazendo com que a Keno absorvesse as almas de todos ao seu redor. E isso levou ela a um fenômeno dos mortos-vivos que ocorreu na cidade natal. Isso meio que transformou ela numa morta-viva também, como o Curielin, mas ela não se tornou o que a gente esperava, né, como os outros, zumbi, porque o feitiço estava constantemente ativo dentro do corpo dela o tempo todo, basicamente, tornando o talento inútil. Portanto, se ela desativasse usando o seu talento para salvar outro feitiço, ela se transformaria num zumbi, que seria não inteligente, assim como seus pais. E assim, 5 milhões de almas de todos os compatriotas de Invéria estavam presos dentro da Keno, e ela não foi afetada, ou seja, ela escolheu ficar esperando por ajuda lá, porque ela não poderia simplesmente abandonar sua família e sair. Além disso, ela acreditava que ela seria uma presa muito fácil para qualquer monstro que existisse além da cidade, como uma criança indefesa, saiu, vai ser engolida, tá ligado? Ela sempre manteve o foco na esperança e nas outras cidades, de repente vir, investigar o que estava acontecendo, já que era a capital real que tinha sido destroçada. No entanto, nenhuma ajuda veio. Já que 2 anos se passaram, a Keno começou a suspeitar de que esse estranho fenômeno de conversão dos mortos-vivos tinha se espalhado para as cidades próximas e até mesmo afetado todos os países existentes no mundo. O tempo ficou borrado para ela e até mesmo o senso de tempo dela estava confuso. Parece que a Keno tinha vivido sozinha, procurando uma maneira de restaurar todos os seus eus originais aí. E o Suzuki, o Ainz, ouvindo essa história, ele entendeu solenemente tudo que a Keno estava falando para ele, como sua idade jovem, devido à quantidade de tempo que ela tinha passado como uma morta-viva também, e vendo que foi rude falar com ela como se fosse uma criança. O Ainz, então, se corrigiu e falou com a Keno como alguém mais jovial, né, um junior. E pela razão pelo que ela estava vivendo nos esgotos, né, a Keno tinha feito várias pesquisas no Castelo Real. Só que de repente a princesa sentiu um poderoso ser morto-vivo que apareceu fora da cidade, um que era mais poderoso do que ela ou mesmo do que os seus pais. E aí, quando entrou na cidade, a Keno não tinha nenhuma fé na capacidade de triunfar na batalha. Ela pegou tudo que podia carregar e correu do castelo para os esgotos. Por isso que ela fugiu. Basicamente, ela fugiu quando o Ainz veio para cá. Tanto que agora ela se ajoelhou e implorou pro Ainz para desfazer o destino todo ali que tinha caído na cidade, né, dos seus entes queridos, transformando eles em zumbis. Só que o Ainz ficou meio confuso com essa parada que ela tava falando, porque ele não foi o responsável por isso, tanto que ele foi lá. Então ele deu um breve relato para ela, uma coisa rápida ali, explicou que ele, na verdade, apareceu de repente em Invéria, acabando com essa confusão. Só que agora o Ainz, comovido pela serenidade dela, cara, ele disse que ia ajudar ela a derrotar os monstros mortos-vivos que poderiam ter causado esse status de mortos-vivos na nação. Embora a chance de ele matar os mortos-vivos e de não se restaurassem, né, seja muito grande, ele decidiria arriscar. Então era tudo ou nada. Os mortos-vivos agora estavam residindo dentro do castelo e eram guardados por vários dos seus servos mortos-vivos. Dada a descrição da Keno, o Ainz acreditava que esse monstro era um Overlord e decidiu tomar precauções extras para isso, usando um cachorro zumbi. Ele guiou até o covil do suposto Overlord, porque na verdade ele não era, e depois de localizar o lançador mágico morto-vivo, o Ainz imediatamente teletransportou nas proximidades, usou magia e matou esse cara instantaneamente. Vendo que isso não tinha sido realmente fácil, inclusive matar os mortos-vivos, a Keno e o Ainz investigaram os pertences e descobriram que os mortos-vivos estavam pesquisando o fenômeno dos mortos-vivos que aconteceu. E a Keno não perdeu a esperança, acreditando que o Tesouro Nacional do Reino poderia fazer todo mundo voltar, o Lost White,
poderia simplesmente restaurar todo o país da sua forma humana. Sob o conselho então do Ainz, eles usaram o assunto do teste para quê? Para que a magia não tivesse mais efeito. Só que isso tudo falhou, não deu certo. Então o Ainz tentou usar o Richthofen Star para adivinhar uma maneira de desfazer essa maldição dos mortos-vivos, só que não adiantou de nada, eles não estavam conseguindo. O Ainz então consolou a garotinha para não deixar ela de lado, citando que era muito grande as possibilidades deles realmente transformarem todo mundo em volta e possivelmente, cara, tinha uma maneira de retornar ao povo ao normal, fora daquele lugar, só que eles teriam que achar onde. Soando meio lógico então e desejando ver o mundo, Akeno concordou em ir com o Ainz para uma nova missão, e os dois então partiram para uma jornada dentro de uma carroça sendo puxada por cavalos de golems. A história leva 3 anos depois do ponto de vista de um membro do grupo do Elder Lich, conhecido como Corpus of the Abyss. Depois de um ano, os membros começaram a perceber que eles estavam sendo caçados por uma entidade desconhecida. Os Lich estavam impotentes em enfrentar essas ameaças, porque era considerado impossível para que alguém pudesse ameaçá-los, só que à medida que mais e mais deles desapareciam, eles começaram a sentir um medo genuíno. Um membro da organização, que era o Kunivela, se encontrava sob ataque, e ele tentou escapar por magia, só que ele se viu sendo levado, preso por um cativeiro ali, e ninguém menos do que Suzuki e Keno foram quem prendeu ele. A dupla adquiriu conhecimento sobre o Corpus of the Abyss, e estavam caçando os rodízios mágicos e roubando as suas pesquisas na esperança de encontrar um método para reverter a terra natal da Keno. Usando o controle mental, o Ainz aprendeu tudo o que ele precisava para saber, e acabou matando o Lich no final. E depois de 2 anos, os dois viajaram bem no Novo Mundo, explorando novos pontos turísticos e novos locais. No entanto, 5 anos desde que ele deixou Inveria, o Ainz percebeu que a Keno aceitou silenciosamente que ela poderia nunca mais curar os seus entes queridos e se tornar humanos novamente. Ele, não querendo desistir, nem falar das falsas esperanças que estavam acontecendo, o Ainz guiou eles dois de volta em direção a Inveria. Chegando a uma cidade local perto de Inveria, os dois começaram a descobrir que as nações vizinhas também tinham sido afetadas por algum tipo de evento que transformou todos os seres vivos em zumbis. Então, sem o conhecimento, a Keno e o Ainz reuniram-se com o líder do grupo mercenário que ele contratou para investigar as cidades afetadas pela epidemia dos mortos-vivos. E usando esse relatório deles, as informações que ele reuniu, o Ainz rastreou o epicentro da epidemia até o Monte Keitanias. Ao localizar essa fonte aí da transformação da Keno, o nosso querido morto-vivo Suzuki Satoru reconstituiu a guilda dele, que era a Ainz Ogon, só que agora não era só Ainz Ogon, era Nova Ainz Ogon. Sendo inclusive o único membro restante da Ainz Ogon original, o Suzuki tinha total autoridade para fazer da Keno o 42º membro da guilda, ou seja, 42º ser supremo. Como parte dessa iniciação, ela recebeu o anel da Ainz Ogon, prometendo retornar aí, e o Suzuki foi confrontar essa entidade que era literalmente o centro da epidemia de zombificação. Então eles encontraram o cara na região. No entanto, mesmo depois do Curiel em Los Malvar ser morto, porque o Ainz matou ele, isso aí eu contei em um outro vídeo aqui no canal já, toda essa batalha como funcionou, cara, não adiantou de nada. Incontáveis pessoas, milhões que tinham sido transformadas em zumbis, permaneceram como eles estavam. O Suzuki acreditava que ainda tinha alguma forma de solução desse novo mundo. E a Keno, ouvindo ele falar sobre isso, ela concordava. Embora secretamente ela tenha aquelas certas dúvidas, porque é difícil a gente aceitar como é que estão os pais, mas mesmo depois de matar a fonte disso tudo, porque quem causou essa parada foi o Curiel. Depois que destruíram ele e eles não conseguiram voltar ao normal, cara, bate um certo desespero, digamos assim. Então assim, ela já estava meio que com aquele pé ali de que ela nunca conseguiria restaurar os seus pais. Os dois então foram para outras aventuras mais uma vez. E aí nós entramos até num impasse, porque é interessante, cara, porque essa história da Evelyn, na linha do tempo principal, o incidente aconteceu quando a Keno tinha 12 anos. E ele aconteceu de verdade, tá? A gente tá falando dos volumes principais da história do anime, só que isso não foi contado no anime, tá? Não se sabe o que se seguia depois da destruição, do que aconteceu lá. Só que nessa linha do tempo, a Keno foi responsabilizada pelo caso. Ela foi rotulada como um monstro e chamada de Landfall, um vampiro que poderia destruir um país inteiro. Portanto, essa injustiça forçou ela a meio que assumir uma identidade completamente diferente, que era a identidade da Evelyn. Além disso, devido a esse mal entendido, a versão da queda do reino pode ter sido levada à invenção da espiral da morte também. O legal é que assim, ela voltou para aquela cidade. Lembra na 4ª temporada agora o que aconteceu? Que depois que tudo aconteceu lá de atacar o Henry Steers e tal, toda a invasão, as Blue Roses se mudaram para um outro lugar, para uma cidade abandonada. E aonde seria essa cidade? Era de fato a cidade de Wyvern, que era onde ela ficava. Bom, agora no tempo alternativo, a Keno experimentou essa tragédia quando tinha 10 anos, 2 anos antes da sua contraparte principal.
permanecendo na sua cidade arruinada por 40 anos e o caminho dela tomando um rumo completamente diferente quando ela encontrou com o Suzuki Satoru, com o Ainz, que era o jogador do Yggdrasil. Os dois se tornaram amigos e permaneceram na Cidade Morta, fazendo jornadas juntos para aprender a maneira de reverter o feitiço e transformar a Keno de volta no ser humano, restaurando seus entes queridos. Eles se tornaram muito mais próximos nessa história aí, né? E 200 anos depois, a Keno e o Ainz, porque nenhum dos dois, como sendo mortos-vivos, morriam, eles mais de 200 anos agora, eles formaram amizade com outros seres heteromórficos e começaram a expandir a sua associação, ou seja, expandir a nova Ainz Ogon, uma guilda dedicada a explorar as maravilhas desse novo mundo. Cada membro da guilda da nova Ainz Ogon tinha toda a sua própria parcela de responsabilidade. Por exemplo, o segundo assento, o sexto assento e o sétimo assento foram os três responsáveis pela coleta de informações. Enquanto isso, o primeiro assento foi o principal responsável por coordenar todos eles em combate. Então, tirando o Ainz, que a gente sabe já que estava no nível 100, que era altamente mais forte do que todos, né? Dava pra gente meio que sugerir que todos os membros da guilda, menos a Keno, né, estavam acima do nível 34. Isso foi medido com base no que foi descrito pela própria Keno na folha de personagens dela, detalhando o vampiro como o membro mais fraco da Ainz Ogon, ou seja, ela ainda sendo mais fraco, o resto era nível absolutamente alto. De acordo com o Ainz, em termos de Yggdrasil, eles estavam facilmente acima do nível 40, tá? De longe. Então vamos botar aí, vamos chutar alto. Cada um deles em torno do nível 60, 70 seria perfeito, cara. E ó, pra quem não entendeu os primeiros, segundo e terceiro assento, a gente tem o primeiro assento sendo o Ainz, o segundo a Keno, que foi na ordem que eles foram juntando os membros. O terceiro assento é Skreya, quarto assento Nuru Nuru, o quinto é o Crystal e o sexto Plantona e por fim o último assento, sétimo, que é o Muk. Ou seja, nós temos agora 7 novos seres... 7 não, né? 5. Porque 2 a gente já conhecia, mas são 5 novos seres supremos. Bom, família, eu espero que vocês tenham curtido demais essa história incrível de Overlord. E apesar de fazer parte do volume bônus, a gente tem muitos pontos canônicos aí, com personagens da história original também. Curielen existe, ele só nunca apareceu na história original. A própria Keno, cara, a Evelai. A base da história do bônus, cara, é de fato a história da Evelai. Foi justamente o que aconteceu. Inclusive aquilo que a gente falou, né? Pra onde as Rosas Azuis fugiram agora? Fugiram exatamente pro lugar aonde a Evelai morava, um lugar totalmente em ruínas. Isso foi dito ali, né, por uns impasses assim na novel, no anime, mas não foi dito especificamente. Bom, se vocês estão curtindo e quiserem saber mais sobre as histórias de Overlord ou outras histórias, manda nos comentários, cara, porque eu tô trazendo isso tudo aqui com base no que vocês estão comentando nos vídeos e tá tendo muito like, né? Então, nos comentários eu tô trazendo pra caramba pra vocês curtirem. Então, continua, quero mais sugestões de temas pra gente trazer aqui no canal, que enquanto vocês estão curtindo, eu também tô curtindo pra caramba falar desse tipo de anime. Vocês sabem que eu me amarro, Overlord, Tensei, Tsukimichi, enfim, tem muito anime brabo aí pra sair. Bom, tamo junto sempre, não esquece agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, sem isso você não pode sair daqui, cara, porque assim você consegue acompanhar os próximos vídeos e ó, ficar por dentro, tá ligado? O Overlord é um universo gigante, tenho certeza que a gente não explorou ele por completo ainda. Eu tô sempre trazendo novidade aqui no canal sobre cada coisinha minuciosa que a gente vai perdendo e deixando de lado por aí, tá? Tamo junto sempre, beijão no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!